a gente pode consultar. Então, eu queria começar me apresentando. O meu nome é Raquel Dombrowski, eu estou como sócia da Ágata, junto com o Rafael e o José Renato. O Rafael mais técnico na área de obras, ele é engenheiro. O José Renato está mais na parte administrativa, e eu estou aqui ajudando na parte comercial, para tirar dúvida de vocês, para ajudar a atender clientes. Hoje nós temos na obra 2 engenheiros, o Marcelo e o Maurício, que na medida que vocês vão querer conhecer a obra, vocês vão ter contato com eles, especialmente o Maurício, que vai estar mais direto nas obras. Então, a primeira coisa que eu queria fazer, para a gente começar aí a nossa conversa, vou compartilhar aqui a minha tela. Cadê aqui? Nossa, perdi. Compartilhar. Deixa eu começar compartilhando. Deixa eu ver. Vou compartilhar aqui, só esse daqui. Aqui, vou começar compartilhando a minha tela para a gente conversar um pouquinho sobre o empreendimento em si. E na medida que a gente vai conversando, eu quero que vocês vão falando, tirando as dúvidas, porque a gente está fazendo esse empreendimento com muito carinho. Para nós é muito importante que vocês deem um feedback sempre. Eu vou ver se eu vou fazer uma pesquisa, vou mandar para vocês, quero que vocês preencham. Opa, vou ter que ir voltando aqui para permitir. Vou fazer uma pesquisa para ver o que vocês mais gostam, o que vocês não gostam, o que vocês, não vou dizer não gostam, né? O que vocês acham que foi acertado colocar, o que não foi acertado, o que vocês acham que a gente poderia focar mais, para a gente ter um feedback de vocês do produto, do formato de vendas. Porque quando a gente, depois eu vou falar sobre matrícula e documento, né? Um colega até perguntou com relação ao nome. Nós tínhamos um outro nome e nós pensamos muito quando nós fomos lançar o produto. Nós lançamos agora esse ano, de verdade, né? Nós fizemos um pré-lançamento, paramos as vendas para poder avançar nas obras, e agora nós lançamos de novo e renomeamos para Ritmo, porque nós pensamos muito e a gente tem que trabalhar muito no nosso diferencial, que é a localização. É difícil nós encontrarmos condomínio, especialmente de lotes, que a pessoa pode projetar a casa dos sonhos, em um lugar tão estrategicamente bem colocado como é o Ritmo. E ritmo por quê? Porque a sua liberdade é no seu ritmo. Num condomínio longe da cidade, você não pode viver a vida no seu ritmo, porque você acaba perdendo muito no trânsito. Então, eu não posso pensar assim, eu vou no mercado e volto, e 5 minutos eu estou de volta. Eu vou levar meu filho na escola e volto. Não, por quê? Porque se eu estou em um condomínio mais longe, eu tenho que pensar meia hora para ir, meia hora para voltar. Eu estou em casa, eu queria jantar fora. Puxa vida, mas é meia hora, pega a BR. Então, assim, aqui você pode ver tudo no seu ritmo, por quê? Porque tudo está a 5 minutos da tua casa. Então, essa é a idade, essa é a ideia, né? A sua liberdade no seu ritmo. Por isso que nós trabalhamos muito nesse slogan da liberdade, que a vida da gente hoje é muito relacionada a tempo. Por quê? Porque a gente tem que ter tempo de qualidade. A gente tem que ter tempo para trabalhar, tem que ter tempo para a família, e quanto menos tempo a gente perde em coisas que não agregam valor, como o trânsito, a nossa qualidade de vida melhora, né? Então, é sempre o endereço singular. Então, a gente sempre tem que bater a tecla nessa questão, pegando isso como diferencial. Sempre o nosso foco hoje tem sido realmente família, especialmente casal novo com filhos, por isso que a gente projetou toda a estrutura do empreendimento. Então, contemporâneo sob medida e sempre 200 metros da Avenida Maurício Cardoso. Quando a gente coloca residências até 559, muita gente se confunde, então isso que eu queria explicar para vocês. Depois, quando chegar no mapa, vai ficar mais fácil, mas deixa eu vir no mapa aqui para a gente conversar primeiro sobre residências. Aqui, ó. Esse aqui é o nosso master plan, tá?
Nesse master plan aqui, nós temos 41 lotes. Esse terreno, ele poderia ser feito uma edificação de prédios. Se eu fizesse prédio, eu teria um índice construtivo. Então, como nós não fizemos prédio, nós pegamos o índice construtivo total do terreno e dividimos pelo número de lotes. Então, cada lote aqui tem direito a construir uma casa de até 550 metros. Ah, Raquel, mas eu comprei um lote de 210, eu tenho que construir 550? Não. Você nem vai conseguir, por quê? Porque vai ser difícil, você só pode ocupar a taxa de permeabilidade do terreno, ela, se eu não me engano, vai até 60%, então você não vai colocar, impermeabilizar o terreno inteiro, e você vai poder subir, ninguém vai fazer uma casa de 6 andares, para conseguir ocupar 5 andares, os 500 metros, mas é o índice construtivo daqui. Agora, eu tenho esse terreno aqui, esse é o terreno, esse terreno aqui, que tem 387, esse aqui, ele vai poder realmente, talvez, chegar no potencial de 550. Então, se o cliente perguntar o porquê desses 550, é o potencial construtivo de cada terreno, mas não necessariamente ele vai atingir esse potencial. Isso, então são 41 unidades, e sempre batendo na questão, um endereço mais livre e exclusivo de Novo Hamburgo. Por quê? Quando a gente fala em liberdade, é o quê? Tempo. Se eu não perco meia hora de trânsito, eu tenho meia hora para ser livre, escolher aonde eu quero trabalhar, com esse tempo, se eu quero ficar com meus filhos, se eu quero fazer um esporte, se eu quero ir na academia, que é a questão do endereço. Eu acho que é uma das nossas chaves que a gente tem que realmente bater quando a gente for conversar com o cliente ou quando nós formos trabalhar as nossas mídias. Então, uma reserva residencial exclusiva, né, para viver com tranquilidade, e na Zona Norte, e conforto. Tranquilidade, especialmente porque a gente tem uma zona verde que nos cerca. Então, vida no seu ritmo, definir o tamanho da sua casa, né? Isso é um diferencial, porque eu até tenho condomínios de casas, mas a maioria são casas prontas, e eu consigo criar momentos inesquecíveis. Esse aqui é o nosso portal de entrada, né? Depois eu vou chamar a atenção para vocês aqui, já que a gente está na portaria, nós temos uma entrada e uma saída, tá? E aqui se eu não me engano, mais para cá, nós temos a portaria de serviço, que é muito importante a gente focar para o nosso cliente, porque isso hoje parece um detalhe, mas quando o condomínio está em obra, quando o condomínio for entregue, que as casas começarem a ser construídas e que a gente tiver essa movimentação, você não vai dividir portaria com serviço. Então, o cara vai entregar o material de obra, a pessoa vai entregar qualquer coisa, ela vai usar a outra portaria. Espaço rodeado pelo verde. Por quê? Porque se nós formos olhar no Google, não sei se aqui a gente vai ter o Google, né? Mas se nós formos olhar o Google, você tem o terreno, do lado esquerdo tem algumas casas, e do lado direito tem muita árvore. Então, assim, você vai ter um espaço rodeado pelo verde, e do lado direito não vai poder construir nada, porque eu esqueci a associação, a escola, e do lado direito tem casas, dificilmente alguém vai construir algum edifício lá. Então, você vai ficar, assim, tendo um espaço privativo e rodeado pelo verde. Deixa eu ver se tem alguém aí querendo entrar na reunião. Peraí. Então, aqui são os focos, tá, do que a gente tem aqui no empreendimento: o pórtico com entrada, monitoramento 24 horas. Esse monitoramento, eu quero explicar para vocês, nós vamos entregar um monitoramento, um projeto de segurança. A nossa ideia é entregar essa portaria pronta para ser remota, ou seja, não depender de porteiro para ficar autorizando a entrada ou saída, tudo com reconhecimento facial, toda essa questão de segurança. Ah, Raquel, não vai ter ninguém. A nossa ideia é fazer o condomínio mais enxuto possível, para que nós possamos ficar com um zelador no lugar da portaria, para que ele possa atender o condomínio, não só
ficar olhando quem entra e quem sai, mas, de repente, ficar recebendo uma entrega, poder estar atendendo um condomínio ou outro, poder estar atendendo se tem alguma dificuldade no salão, sem necessariamente ser exclusivo de ficar abrindo e fechando o portão, porque a gente precisa ter segurança e a gente precisa também ter a parte da economia, porque nós queremos deixar um condomínio quanto mais enxuto, melhor, para que a gente fique com todo o conforto e com uma taxa de condomínio. A nossa ideia é R$ 1.200 por mês, mas talvez chegue 1.500, 1.600, a gente não sabe como é que vai ficar a inflação, né? Mas a nossa meta seria os 1.200, tá? Que é o que hoje tem nos prédios de 40 apartamentos. Então, salão de festa, o quiosque, academia, depois a gente vai passar pela academia, o espaço fogo de chão, vaga interna para visitante, playground, piscina e beach tênis. Ah, eu quero chamar atenção para essa foto, tá? Então, a gente vai ter a iluminação, a via com iluminação discreta, que são os posteamentos. Quando a gente fala em iluminação discreta, são postes decorativos, né, não aqueles postes normais. O cabeamento elétrico subterrâneo, isso aqui é muito importante, não vai ter fio, varal atravessando na frente da casa da pessoa, transformador, etc. E a gente está trabalhando com uma declividade de pista suave, porque o terreno está em aclive, ok? Então, aqui a gente tem o fireplace, que é muito importante vocês terem em mente, essa questão das áreas que a gente oferece de lazer. Nós temos aí o playground, os equipamentos vão ser entregues, são esses equipamentos, todos eles de plástico, né? Aqui passa da portaria, ó, portão, 4 portões de acesso veicular, portão de acesso delivery e espaço de administração e monitoramento, que a gente quer tentar fazer com que a portaria seja o mais automática possível, para que a gente tenha um assessor ao invés de um porteiro. Então, biometria facial e tag veicular. O hall de acesso para entrada de pessoas, com todo o conforto, para você poder esperar um Uber, com toda a parte de acesso com biometria, para toda a segurança. A gente tem que, ó, portão veicular e acesso exclusivo para prestador de serviço, isso aqui é muito importante, tá? Então, aqui são 2 entradas, uma entrada para a pessoa que vier como visitante, uma só para morador, para não dar fila, porque, assim, nós viemos da Abaco, e pela Abaco a gente tem muita experiência em condomínio fechado, a gente já morou nos condomínios fechados que nós mesmos fizemos, então, a gente sabe o quão importante é a entrada de um condomínio. Aí aqui, essa piscina é maravilhosa, nós já temos em outro condomínio, nós já testamos, o spa é fantástico, essa piscina infantil, ela vai ser aquecida, adulta, aí aqui funciona muito bem, se a piscina estiver desligada, e você quiser ligar, o spa liga rapidinho a parte de aquecimento da água, caso a pessoa queira entrar na piscina e ela não tiver ligado ainda. Então, assim, é muito legal, qualquer hora você vai poder entrar na piscina, independente se não estiver chovendo, né, do clima, mesmo se estiver frio, um pouco frio, você consegue ter esse acesso. O fitness vai estar olhando para a piscina, se você tiver criança e quiser fazer uma esteira. A área gourmet aqui, acho que vai aparecer a foto depois, ficou muito boa também. Então, pia, churrasqueira. Essa máquina aqui não vai ser entregue, porque ela vai ser de terceiro, nós vamos tentar conseguir alguma parceria para colocar no condomínio, depois de implantar. Churrasqueira maravilhosa, grande. Se você quiser fazer churrasco, deixar as crianças na piscina, a academia vai ser com esteira, elíptico, a parte de pesos livres, ou seja, para você fazer o básico, ela vai ser totalmente funcional, decorada. A quadra de beach tênis vai ser muito boa, telada, para que a gente possa aí ter uma integração também com o condomínio, fazer campeonatos de beach tênis. Então, você vai ter diversão para adultos e crianças, porque normalmente a gente pensa só nas crianças, né? O salão de festas maravilhoso, deixa eu ver se mais alguém aqui. O salão de festas maravilhoso, totalmente decorado, tá? Então, como que a gente planejou o salão de festas? Se algum cliente que tiver alguma pergunta. Aqui tem uma área de sofá com televisão,
e aqui tem uma área que a gente vai colocar as mesas quadradas e aqui redondas. Então, ele ficou meio que dividido. Se você quiser fazer uma festa pequena, você vai usar essa parte das mesas redondas. E se você quiser, então, ficou como se fosse assim, vou fazer uma festa pequena. O salão não vai parecer vazio, porque você você ficou como se fosse com dois espaços separados. A nossa área gourmet ficou maravilhosa, a parte da churrasqueira com apoio bancada, pia, geladeira. Esse sofá ficou legal, televisão para você, se você quiser fazer uma festa de criança, colocar videogame, colocar animação na televisão, então ficou muito bom. A implantação, como vocês viram, quero falar sobre os lotes. O nosso lote padrão é de 237, 210 metros quadrados, que é o menor. Esses lotes são maiores. Essa parte mais escura aqui é a parte de vegetação, né? Então, a gente conversa com o cliente nesses lotes, porque ele vai poder usar essa parte aqui e essa parte vai ficar dentro da casa dele como quintal, tá? E aqui é uma parte de APP, então esse mato aqui nunca vai sair, essa vegetação não vai sair, esses terrenos são em declive, essa parte mais escura é uma parte com declive um pouco maior, tá? E essa aqui é em aclive, esse aqui é o morro. Então, eu vou mostrar umas fotos para vocês como é que está o condomínio, a terraplanagem hoje, vocês vão entender. E o bom é que a parte de lazer ficou totalmente aqui, ou seja, esse lote vão ter um pouco de interferência, mas partindo daqui, já não tem mais interferência, barulho, qualquer coisa, se tiver algum visitante, ele vai ter ele não vai passar daqui. Então, vai ter bastante privacidade. Então, aproveite a vida no seu ritmo. Agora, aqui é a nossa equipe técnica, eu queria mostrar um pouquinho para vocês, tá? Deixa eu voltar aqui para vocês. Opa. Eu vou parar a apresentação e vou colocar um pouco para a gente conversar sobre o Drive. Compartilhar a tela inteira. Mostrar um pouquinho para vocês do nosso Drive, tá? Aqui. Esse aqui é o nosso Drive. No nosso Drive, a gente tem as matrículas, imagens, folders, e-book e cards. Eu quero que vocês explorem isso aqui, né? Por quê? Porque a gente vai ter as imagens para vocês poderem trabalhar, tá? Dentro do marketing de vocês. Então, aqui, se vocês quiserem fazer qualquer plataforma, Facebook, colocar dentro do site, a gente tem as imagens todas prontas. Essa imagem aqui é importante, caso vocês tenham um cliente que fale assim, não, mas eu quero saber exatamente como é que vai ficar a parte da área de lazer. Então, aqui a gente tem bem explicado, tá? Aqui, opa. Então, a piscina, só um pouquinho. A piscina, aqui a academia, como é que vai ficar o layout da academia, o layout, peraí, opa. O layout aqui da churrasqueira e o layout do salão de festa. Aqui dá para entender bem o que eu falei para vocês. Os banheiros vão ficar aqui. Aqui é a parte das mesas redondas, e aqui nós vamos colocar 4 mesas quadradas. Esse salão comporta mais ou menos ali umas 50 pessoas. E aqui é a parte da quadra de tênis. Então, quem está na quadra de tênis jogando, está olhando as crianças na piscina. Quem está aqui no fitness está olhando as crianças no parquinho, está olhando as crianças na piscina. Ficou algo que a gente tentou agregar aí, uma integração entre os adultos e as crianças. E aqui a gente tem as imagens para a gente poder trabalhar. Mas se vocês falam assim, puxa, eu não tenho tempo de ficar trabalhando imagem para postar. A gente tem os cards que estão prontos para vocês postarem, tanto vertical quanto horizontal. Então, vamos lá. Todo dia eu vou entrar no meu Facebook, vou entrar no meu WhatsApp, como é que chama? Status, e vou postar alguma coisa do ritmo. Aí você posta aqui, ó, seu palco para grandes celebrações, sua liberdade, seu ritmo, tá? Cada dia você pode ir lá e postar alguma coisa nova ou criar carrosséis, né? Dentro do Facebook, a gente tem os cards
verticais e os horizontais para a gente fazer as postagens nossas, que a gente pode usar para fazer a postagem, aí, ó, a postagem de carrossel no Facebook. E o nosso material, além desse material, nós temos agora o nosso, deixa eu voltar aqui, book impresso, tá? Então, terminando essa nossa conversa, esse aqui é o nosso book impresso, ou mais ou menos assim. Eles estão com o engenheiro Maurício. Eu queria poder entregar pessoalmente para vocês, mas eu não vou. Primeiro eu vou deixar o engenheiro Maurício, e isso aqui vai ser um pouco para cada imobiliária, porque a nossa ideia do book impresso não é entregar ao cliente, tá? Nós vamos deixar para vocês o book impresso, para que vocês tenham na imobiliária, ou para que vocês cheguem no cliente e para que eles possam olhar alguma coisa. Porque o que nós vamos ter para vocês entregarem para os clientes vai ser o folder que a gente chama guerrilha da Actael. Aqui, ó, que é esse, só um pouquinho, que é esse folder, tá? Que ele é dobrado, então ele vai ter aqui o ritmo, aproveite, tá? Vai ter o mapa, esse aqui você vai entregar para o cliente, ele vai levar para casa para poder pensar, né, etc, etc. Aqui, vocês tiverem alguma dúvida, nós vamos ter as matrículas, tá? Do empreendimento com toda a incorporação. Então, eu quero ver o memorial de incorporação. Pode vir direto na matrícula, não precisa ir em outro lugar. Nossa data de entrega. A entrega oficial está programada para novembro. E a nossa ideia é entregar, concluir a obra em junho, que é o grosso da obra, e depois vai ficar mais a parte de decoração. E a ideia é entregar para o pessoal começar a construir o quanto antes. Por quê? O condomínio Ritmo, deixa eu voltar um pouco para vocês aqui. O condomínio Ritmo, ele tem um diferencial. Qual que é o nosso diferencial? Nossa, qual que é o diferencial do condomínio Ritmo? Nós somos uma incorporação imobiliária. Então, quando você for ver a incorporação imobiliária, quer ver? A incorporação imobiliária, se você entrar lá na matrícula, você não vai estar vendendo um lote, você vai estar vendendo uma casa num lote. Então, o cliente, ele está comprando uma casa num lote, só que ele vai poder construir a casa que ele quiser. Então, ele vai entrar junto ao cartório, pedir a modificação de projeto, ou seja, se fosse um loteamento, ele só teria possibilidade de aprovar o projeto depois que nós depois que nós entregássemos a obra, tivéssemos o TVCO, que é o Certificado de Entrega de Obra, e depois ele poderia aprovar o projeto. Como nós somos uma incorporação imobiliária, ele pode já aprovar o projeto dele e ter o alvará da casa dele antes de ter concluído o condomínio. Então, é uma vantagem. O cliente compra um lote agora, ele já aprova a casa dele. Até ele aprovar a casa dele, a gente já entregou a obra básica de infraestrutura e ele já vai começar a construir. E outra coisa que eu quero chamar a atenção de vocês, nós fizemos parceria com o escritório de arquitetura, pena que eu não tenho, na nossa próxima conversa, eu vou estar junto com o arquiteto para ele conversar com vocês, eu vou mostrar para vocês aqui que eu trouxe, porque muita gente fala assim, Raquel, mas o lote é pequeno, tá? Aí eu queria mostrar para vocês um condomínio nosso de Porto Alegre, da Abaco, ó, chama Reserva Covile. O Reserva Covile tem lotes de 180 metros a 210 metros quadrados. Eu quero chamar a atenção para você, olha aqui, ó, olha essas casas, frente de 8, fundo de 20. Olha como o condomínio fica bom, como fica um bom padrão, tá vendo? Ó, olha, essa casa aqui está construindo, mas pode olhar como é que fica a criatividade de cada um e a arquitetura das casas. Esse é um vídeo que eu até vou colocar para vocês. Academia, salão, olha que legal como é que ficam as casas. Tá vendo? 8 por 20, e aqui o pessoal não postou as divisas. No nosso, não necessariamente pode.
vendo? Não necessariamente o cliente precisa encostar as divisas, porque nós temos lotes de 9 e de 10 de frente. Mas mesmo encostando as divisas, eu quero chamar a atenção para vocês, o padrão, como ele fica bom de um condomínio fechado. Tá vendo as casas, ó? E fica muito agradável, porque quando você vai caminhar pelo condomínio, você não tem uma visão monótona. Olha que legal a diversidade que a gente tem de casas. Tá? Ó, fica muito bonito, o paisagismo sempre vai caprichar, com certeza. Piscina. Esse aqui era de lazer ficou no meio, eu acho que o nosso vai ficar melhor, porque eu acho que a área de lazer mais separada, ela fica melhor. Tá vendo? Olha como fica bonita a arquitetura das casas. Então, isso, assim, é interessante a gente... a nossa ideia de fazer uma parceria, deixa eu botar aqui, de fazer uma parceria com o arquiteto, porque a nossa ideia é vender o lote com projeto, tá? Aprovar o projeto para o cliente, o arquiteto, lógico, e já oferecer uma construtora para que a gente venda o lote com construção e ele possa financiar direto com o banco em 360 meses, ou 300 meses, né? Porque o nosso financiamento, vou abrir a tabela para vocês. Se tiver alguma dúvida, podem falar. Cadê a tabela? Oh, meu Deus, está aqui. Não, está aqui. A tabela, aqui. A tabela, gente, aqui, ó. Nós fazemos parcelada, nós fazemos 20% de entrada, comissão de 6%, lógico, e o saldo a gente parcela ou 12 vezes ou 24 sem juros, ou 36, 48 e 60 com juros. Com 60, vocês já vão ter o valor da parcela aqui. Então, aí sai 7, tá. Se o cliente comprar o lote, mais o projeto, mais a construção, provavelmente a parcela dele vai sair, como ele vai dividir tudo isso em 300 meses, a parcela dele vai sair ou praticamente a mesma coisa ou menor, né? Então, a gente consegue aí atingir um público maior. Inclusive, eu peço para vocês, se vocês tiverem, Raquel, eu tenho um arquiteto que pode ser parceiro, que é parceiro do escritório, vamos trabalhar junto? Vamos. Raquel, tem um construtor aqui que é parceiro nosso, porque a nossa ideia é trazer o construtor para nós, e quem sabe também ele paga aí uma comissão para a gente ajudar ali ele a vender a obra dele também, né? Então, assim, a gente, peraí, permitir todos. Então, a gente poder aí contar com com essa alternativa também. Então, se vocês tiverem construtor, depois me chamam e falam, Raquel, tem um construtor, quero apresentar para vocês, ele é muito bom, ele é de confiança, porque tudo que a gente tem que apresentar, lógico, né, tem que ser bom, de confiança, dar garantia de obra depois, mas, assim, esse é um diferencial nosso que a gente tem que explorar. Se o cliente chegar e falar assim, puxa vida, mas 7 mil, depois vou ter que construir a casa, não, mas então por que a gente não vê contigo ali um financiamento bancário com lote de construção? E o legal é que a gente já começa a aprovar o projeto dele desde já, né? E aprovando o projeto dele, a gente já vai no banco conseguir o financiamento, não precisa esperar entregar a obra, como a maioria dos empreendimentos precisa. Assim, eu acho que eu falei tudo que eu queria, não quero também que a gente fique a manhã inteira conversando, não que a gente não tivesse assunto, né? Porque sabe como é, vendedor fala o dia inteiro se deixar, né? Mas eu vou parar aqui de compartilhar um pouco a tela. E eu queria ver se alguém de vocês tem alguma consideração, tem alguma dúvida, e lembrando que eu vou mandar para vocês, para quem não veio, eu vou fazer uma pesquisa pelo Google Forms, quero mandar para todos vocês, e quero que vocês respondam tudo que eu perguntar lá, que vai ser sobre ponto positivo e negativo. E lá vocês vão poder deixar ali todas as observações, as críticas, os elogios, e também eu quero que vocês me passem quem vai querer os folders, porque a gente tem que se organizar para vocês poderem ter os folders, os folders o mais rápido possível. Aí eu vou estar com, eu estou pensando o seguinte, eu quero que vocês vão lá na obra buscar o folder junto com o Maurício Engenheiro, porque eu quero também que... Ah, é verdade, eu quero mostrar só, última coisa, tá? Prometo. Eu quero mostrar para vocês um vídeo da obra.
Porque daí eu quero que vocês não vão poder entrar na obra por conta, porque tem muito barro, tá? Porque a gente está numa fase de obra difícil. Mas eu quero que vocês conheçam o local da obra para quem não conhece. Então, vocês vão lá pegar com o engenheiro Maurício para poder conhecer o local da obra. Deixa eu só compartilhar mais uma vez a tela aqui, para vocês verem só 2 videozinhos que eu pedi para o engenheiro gravar para a gente. Aqui. Esse aqui é um vídeo. Aqui, opa, ó. Então, como está a obra, tá? Aqui ele está na parte de cima da obra. Então, a gente está bem na fase de terraplanagem, aqui estão os tubos. Praticamente está 50% da obra está feita, tá? Então, aqui para vocês verem a vegetação aqui do lado. Então, você está realmente todo ele com vegetação em volta. É um paraíso mesmo. Ó, tá vendo a vegetação? Aqui é a rua e eles estão terminando a terraplanagem, terminando de enterrar os tubos de drenagem, esgoto, etc. Aqui tem outro vídeo que eu quero mostrar para vocês. Opa, não tá vendo aí. Esse vídeo aqui também, mais a parte de cima, ó. Então, aqui vocês vão ver bem, aqui nesse vídeo, aqui, dá para ver bem o morro que tem em cima, né? Aqui, ó. Aqui é o caimento do terreno. Então, vai ter o que eu digo para vocês? Quando o terreno está mais caído, em declive, eu acho legal a gente poder vender, então, para aquele, fica fácil de fazer a obra para aquele cliente que faz a entrada por baixo do carro, você faz um primeiro andar, um segundo e um segundo andar. Daí você fica com 3 andares. Um primeiro garagem, você consegue aproveitar bem o primeiro e o segundo. E aqui em cima é para a gente fazer aquelas casas em aclive, né? Você aproveita o terreno para fazer uma entrada aqui, você faz, aqui a gente deixa preservado, lembra que eu falei para vocês que essa área era verde? Porque essa área vem aqui, aí tem essa área verde aqui, então a ideia é, o cliente faz a casa dele aqui entrando, faz um nível aqui do carro, depois faz um nível, e depois faz o outro, e faz para cima. Um arquiteto ama trabalhar esse tipo de terreno, porque olha a vista que ele vai ter. Então, assim, quem está aqui tem uma vista espetacular, um sol maravilhoso. Volta aqui, volta aqui. Pronto. Vou parar de compartilhar. Bom, eu acho que era isso que eu tinha para falar. Não sei se alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta sobre matrícula, sobre metragem, sobre projeto. Então, aqui a gente tem Aline, o César, Guilherme, Ismael, Tiago, Roberto, agradeço aí, então a participação. Aqui o Marcos levantou a mão. Cadê ele? Aqui. Ô, Marcos, Tudo e bem? daí como é que você está? Tudo certo. Uma pergunta, o engenheiro Maurício está na obra hoje? O engenheiro Maurício vai na obra hoje, eu não sei que horas. Tá. A gente Aí, combina com ele, tem um celular dele, alguma coisa para a gente isso, combinar? aí você vai falar comigo, que daí eu vou Tá, passar o celular dele para marcar o horário, ou eu defino com ele um horário já. Mas tá. é importante vocês irem lá na obra, pegar e já dar uma olhadinha também, para ver como é que tá. Sim, eu E moro lembrando... bem perto, eu moro aqui em Hamburgo Velho, para mim é bem fácil de ir ali. Então, perfeito, melhor ainda. E aí, qualquer sugestão, qualquer coisa, por favor, me falem, tá bom? Eu vou deixar deixa até esse treinamento gravado, porque se alguém da equipe quiser assistir depois, né, eu acho que ficou 40 minutinhos aí bem explicado. Deixa eu só finalizar a gravação, gerenciar. Então, aí, muito obrigada por quem assistiu, por quem assistiu aí gravado, espero que possamos aí ter sanado todas as dúvidas e qualquer coisa estou à disposição.